Um prazer e uma honra estar aqui neste terceiro encontro do Mulherio das Letras Portugal. Esse encontro de tanta importância no nosso meio lusófono, onde podemos conhecer e interagir com as colegas escritoras, poetas de língua portuguesa espalhadas pelo mundo inteiro. Sejam todas bem-vindas à nossa mesa de conversa, um novo olhar sobre as revistas literárias. Eu sou Marina Marino, sou pedagoga, escritora, editora e livreira. Em 2020, eu criei a Voo Livre Revista Literária, um antigo sonho que, por incrível que pareça, acabou se concretizando justamente durante a pandemia. E é essa experiência que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, a convite da Adriana Mairink, a quem sou muito grata. E convidei para esse nosso debate, para compor a nossa mesa de conversa, as escritoras e colunistas da revista Voo Livre, Adriana Santiago, Aldirene Máximo e Cristiane Bueno. Então, nesse momento, eu vou pedir que elas se apresentem. Vamos lá, então? Primeiro você, Adriana. Olá, quero cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, todas, e um prazer muito grande fazer parte dessa equipe maravilhosa da revista Voo Livre. E eu tive a honra de receber esse convite da Marina e sou muito feliz de estar escrevendo todo mês para a revista. Eu sou Adriana Santiago, eu sou jornalista, sou formada também em História e sou escritora e poeta. Já tenho 4 livros publicados, sendo 3 de poesias, um recém-lançado que se chama As Dores do Mundo em Tempos Sombrios, que eu lancei agora, início de agosto, e um infantil, de literatura infantil, que é o Sapo Gererê e Suas Aventuras. É isso. Então, vamos passar para a Aldirene. Boa noite, eu sou a Aldirene, eu escrevo desde criança e só na vida adulta que eu comecei a publicar de fato, mas eu já tenho uma bela, assim, uma carreira bem sólida, digamos assim. Eu, além de escritora, eu sou professora, revisora de textos, antologista, blogueira, resenhista, prefaciadora e biblioterapeuta, né? E tudo o que a vida me permitir. Eu estou desde o início também, né, com a Marina, comecei na 3ª edição, sou muito grata, né, pelo convite. E o convite surgiu a partir das antologias, né, que eu fui organizando e ela foi conhecendo. Ao todo, eu já organizei, junto com a Júlia Veiga, 7 antologias e tenho mais 9 livros publicados, meus livros publicados. E diante dessas antologias, a gente tem o trabalho Elas e as Letras, e por conta disso, a ideia foi de sempre entrevistar escritoras. Confesso que não é uma tarefa muito fácil, embora eu conheça muitas mulheres assim com trabalhos maravilhosos. É muito difícil escolher para cada mês quem publicar e é um desafio muito grande. Cada mês a gente fala sobre um tema diferente, já falamos sobre resiliência, narração de histórias, sororidade, sobre o processo de publicar antologias também, mas sempre com mulheres. E, por exemplo, não vou dar spoiler, mas em outubro, por exemplo, vamos publicar uma criança, que é escritora também. Então, eu estou achando assim, esse trabalho maravilhoso, apesar de desafiador, tem sido uma grande aventura. E é uma grande oportunidade, né, para a gente dar voz a mais mulheres, né? Porque, infelizmente, mesmo muitas mulheres estando escrevendo hoje em dia, publicando, ainda somos um número muito pequeno. Então, Marina, muito obrigada pela oportunidade e que a nossa parceria dure por muito tempo. Ah, vai durar, claro que vai durar. E a Cristiane, que está começando com a gente há pouco tempo, né? Vamos deixar ela se apresentar.
Olá, eu sou Cristiane Bueno, sou a caçulinha aqui do grupo, pelo que eu percebi, né? Mas fui muito bem acolhida, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou professora e leitora desde que me lembro por gente, e fiz pós em contação de histórias, porque eu sempre gostei muito de ler desse universo mágico, né? Da narração, dos contos, das histórias. Conheci a biblioterapia em 2017, atuei com biblioterapia hospitalar, no colégio, né, em vários espaços, e hoje eu trabalho com um projeto de biblioterapia em casa, no momento por causa da pandemia, então sempre divulgando a literatura, a escrita, gosto muito também de escrever. Participei de algumas antologias pela Bibliofamília, faço parte do grupo da Cristiana Seixas, e aí recebi o convite da Marina, né, para falar um pouquinho da biblioterapia, porque as pessoas ouvem muito falar, mas não, precisam vivenciar. Então, o meu objetivo é passar um pouquinho da minha vivência, da minha paixão pela literatura, e queria agradecer. E hoje eu vou falar sobre o leitor, que eu acho que é muito importante, né? Isso, mas muito fica para daqui a pouco. Bom, como todas já sabem, as revistas literárias, elas ocupam um lugar à margem na história da literatura. Sempre estiveram presentes, acompanhando os autores, as obras, os movimentos literários, porém não eram bem vistas, nem reconhecidas, apenas consideradas como um produto de menor valor. No meu ponto de vista, isso se deu pelo fato de nunca a revista literária ter sido estudada como um gênero em si, com sua autonomia, com suas especificidades, com a sua própria lógica, ficando sempre entre o livro e a imprensa. E até hoje ela ainda ocupa um lugar tímido no meio literário. E é justamente nessa areia movediça que tantos editores de revistas como eu lançam-se nesse circuito. Até hoje, você, quando fala de revista literária, muita gente imagina um simples catálogo com fotos dos livros, ISBN, preço, um material produzido quase que exclusivamente para a venda, né? O que mostra um total desconhecimento das funções que uma revista literária tem. A revista, ela tem duas funções muito importantes: a produção dos artigos, do editorial, das colunas, e a divulgação dos autores, suas obras, sua poética, sua literatura. Então, este ano em que vivemos tantas experiências com a revista Voo Livre, a gente já está na 14ª edição, nós conseguimos enxergar o que é de verdade uma revista. Uma obra coletiva. É isso que a revista é. Feita por muitas mãos, que ali levam seus talentos e suas habilidades. Um lugar que acolhe, principalmente a literatura contemporânea, os autores iniciantes, os novos projetos literários, que não têm espaço nas grandes editoras, muito menos na grande mídia, não é? Então, portanto, a revista literária, ela é uma alternativa ao antigo padrão de divulgação editorial que ainda domina o nosso meio. A gente descobriu também, durante esse ano, o poder que uma revista literária tem. E esse poder é de aproximar quem gosta de ler com quem gosta de escrever. Aliás, esse é um slogan que a gente tem usado bastante. Porque a variedade que você consegue numa revista, né,
vai atrair diferentes tipos de leitores e vai dar oportunidade a diferentes tipos de autores também se expressarem ali. E isso acaba criando uma verdadeira comunidade, né, em volta da revista, onde cada vez mais autores e leitores passam a se conhecer, a interagir e, principalmente, a compartilhar bons momentos em torno da literatura. Outros editores das revistas provavelmente têm suas experiências um pouco diferentes das nossas, né? Mas eu tenho certeza de que, mais do que vender livros, todos buscam essa aproximação entre os autores e os leitores. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, contar um pouquinho para vocês como é que é a relação da revista Voo Livre com os 3 pilares em que ela se apoia: o livro, o autor e o leitor. Porque é desses 3 pilares que surge esse movimento que nós fazemos mensalmente, né? Começa ali na definição da pauta, chega às páginas da revista e alcança o leitor. Por isso, então, eu vou chamar a Adriana, que vai nos falar um pouquinho dessa relação entre a revista e o livro. Vamos lá, Adriana? Vamos sim, Marina. Como eu disse, eu estou na revista escrevendo, fazendo uma coluna, né? Dicas da Adriana, e eu faço resenhas de livros, né? E é muito interessante, assim, eu me identifico muito com esse tipo de texto de trabalho, porque eu fiquei, assim, exatamente nesse meio termo, porque eu sou jornalista e sou escritora. Então, eu consigo fazer essa ponte, né? E fazer textos, resenhas para a revista, que é um meio literário, como a Marina disse, que não é só um catálogo para você expor, colocar foto do livro e a editora e tal. Então, você vai falar um pouco, por exemplo, do estilo daquele livro, tal livro que está fazendo muito sucesso, ou outro que não é muito conhecido, mas a gente abre espaço para todos, os autores mais conhecidos, os menos conhecidos, e você lendo o livro, você vai escrever um texto, uma resenha, que vai falar. E a resenha também é uma coisa que às vezes confunde as pessoas, porque parece ser só um resumo. Na verdade, não é um resumo puro e simples, só falando assim da característica do livro e qual editora, sobre o autor, contando um resuminho da história. Não. A resenha, ela tem também por objetivo, ela naturalmente, o resenhista coloca, imprime na resenha um pouco da sua opinião, do seu modo de ver, de entender aquela obra. Não no sentido de criticar pejorativamente, de jeito nenhum. Simplesmente coloca, por exemplo, você lê um livro igual o Torto Arado, né? Que eu li, que eu fiquei apaixonadíssima, do Itamar Vieira Júnior, que foi vencedor de prêmios e tudo. Então, eu leio o livro, o resenhista vai ler o livro, vai ler com bastante atenção, fazer algumas anotações de pontos mais importantes e, na hora de escrever, vai pensar, falar assim, em que esse livro mais me tocou? O que é essa relação com esse livro? O que me provocou em mim? Qual a transformação que provocou em mim a leitura desse livro? E aí você vai passar isso para o texto. Aí, a pessoa que lê a resenha, ela vai falar assim, às vezes o livro já é muito famoso e parece que não precisa ser dito nada sobre ele, porque já ganhou prêmio e tal, tal. Mas a pessoa, ao ler a resenha, pensa assim, olha, esse livro fala sobre isso? Eu não sabia. Então, isso me interessa, esse tema me interessa. E aí ela vai atrás do livro para ler. Então, é para despertar o interesse
do leitor, né? É um papel muito importante esse de fazer a resenha, sempre com muita responsabilidade, né? Essa é a característica mais importante de uma pessoa que está fazendo uma resenha de uma obra, porque para não passar uma ideia errônea daquele livro, tem que ter muita responsabilidade e respeito com o autor e com a obra, né? Tem que levar muito a sério, não é uma brincadeira isso. Então, é muito importante. Agora, escrever resenha é delicioso. Primeiro porque tem que ler, né? Eu amo ler. Então, eu devoro os livros e tudo, e depois faço as resenhas, e tenho um prazer muito grande em fazer resenhas. Deixa eu ver o que mais que quero falar aqui. Então, é isso, a resenha, não, a revista tem essa parte de divulgar os livros. Uma forma de divulgar os livros é a resenha, né? Tem outras formas também. Eu estou falando da resenha porque é a minha coluna, é o que eu faço na Voo Livre, né? E a resenha, às vezes as pessoas falam assim, ela pode ser apenas descritiva. É muito difícil, né? Geralmente tem uma opinião do resenhista. É muito, muito difícil você fazer uma resenha e não colocar um pouco da sua visão, do que você sentiu, o que te passou aquela obra, né? E deixa eu ver o que mais eu quero dizer aqui. Então é isso, que a resenha crítica, às vezes as pessoas, os escritores temem um pouco, com medo do resenhista, do crítico literário, falar alguma coisa que vai prejudicá-lo e tudo, mas, a verdade, a intenção não é essa, de forma nenhuma, né? A intenção é apresentar a obra para os leitores, né? E se o resenhista, às vezes, percebe uma coisa, o autor deixou a desejar neste ponto e tal, é sempre uma crítica construtiva, que o autor, então, irá aperfeiçoar a sua escrita através daquilo ali. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Não sei se tem mais alguma coisa, Marina, que você acha que eu tenho que ressaltar. Eu queria dizer que para o autor, né, ler uma resenha assim, feita com tanto carinho como você faz, também, né? Também. Dá uma alegria, você percebe que ressoou, né, em quem leu toda aquela mensagem, né, que você quis passar. É muito gostoso mesmo, né? E muitas vezes o autor, por exemplo, eu, como, né, os meus livros, às vezes eu leio alguma resenha que alguém escreveu de um livro meu, eu falo assim, gente, olha o que essa pessoa percebeu, eu não tinha percebido. Então, é muito gostoso, né? E é muito, assim, prazeroso você ter esse contato com outros autores e com o leitor estar lendo sobre o seu livro. É muito gostoso, né? É um papel muito bom esse da revista, nessa divulgação dessa forma mais profunda da obra, não apenas uma foto e um nome lá destacado, né? Exato. E no caso, a gente está conversando aqui com tantas escritoras, né, poetas, que estão nos assistindo. Se alguma quiser ter o seu livro, a resenha do seu livro feito por você, Adriana, né? Poderia entrar em contato, te enviar um exemplar, não é mesmo? Claro, tem Você o maior faria prazer. com muito carinho, eu tenho certeza disso. Sim, com certeza. Então agora a gente vai chamar a Aldirine, que ela vai contar para a gente como é que é essa relação que ela estabelece com as autoras, né? Para fazer as entrevistas, como é que é essa relação da revista com as autoras. Com você, Aldirine. Então, na verdade, eu conheço muitas autoras, né? Eu digo para todo mundo, né? Que sororidade é o meu lema, e eu acho muito bonita, assim, essa amizade que a gente tem, né? Entre nós, autoras, de querer se ajudar, querer que todas cresçam. E o projeto Elas e as Letras fez florescer ainda mais isso em mim. Então, a partir desse contato e do convite, né? Como eu conheço muitas mulheres, muitas escritoras, e são temas muito variados, e que eu me identifico com
praticamente todos eles, e eu acho incrível, assim, a gente compartilhando isso e crescendo nessa rede, uma se ajudando, dando as mãos mesmo, dando de mãos dadas. Então, eu vejo assim como um grande desafio mesmo. E como eu já tinha te dito, né, Marina? Você ainda tá me devendo, né? Eu quero entrevistar você também. Espero que um dia você me dê essa honra, né? Tá me enrolando, né? Enfim. Mas assim, diante do que eu vou conhecendo ali dos trabalhos, através do projeto Elas as Letras mesmo, eu comecei escolhendo as meninas a partir disso. Esse trabalho aqui é bem legal, por exemplo, eu já entrevistei a Cristiana Seixas. Ela foi uma professora minha do curso de biblioterapia também. E a partir daquilo foi que eu comecei a ter grandes ideias, porque, como eu já tinha te dito, antes eu fazia isso para o meu blog pessoal. Só que eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso profissionalmente. Aí eu comecei a ter novas ideias a partir da biblioterapia, fui falando sobre resiliência, sobre literatura infantil, sobre amor, sobre contação de história. E dentro do trabalho delas, assim, conforme eu vou conhecendo, eu vou, mesmo que eu já conheça, até mesmo pessoalmente a pessoa, eu faço uma pesquisa sobre o trabalho dela, sobre qual o novo tema que ela está trabalhando, o que ela falou no último livro, ou um pouco mais da vida pessoal dela mesmo. E ali eu vou formulando, né, as perguntas, fico imaginando, talvez isso aqui seja interessante mesmo o leitor saber, até mesmo para que o trabalho dela possa florescer, possa crescer, porque todo autor quer ser lido, né? E a revista, acredito que seja uma grande oportunidade para divulgar. E o mais legal é que, assim, mesmo nesse período de pandemia, com tantos problemas que nós tivemos, a gente consegue sim encontrar a parte boa nisso tudo. O quanto as redes sociais têm nos ajudado. Porque nós, mesmo não sendo uma revista assim que a gente imprima, né, que seja só no virtual, a gente consegue divulgar em vários lugares do mundo. Não só no Brasil, não só aqui em São Paulo. Então, é uma rede assim muito grande mesmo que a gente consegue usar através das redes sociais, né? Consegue fazer isso florescer, isso crescer. E, como eu disse, né? Como sororidade é o meu lema, conforme eu vou entrevistando as autoras, fazendo com que elas cresçam junto comigo, isso para mim é ser muito gratificante. Em outubro, por exemplo, vai sair na revista a entrevista de uma criança. Recentemente nós falamos com uma menina que ela tem só 19 anos, publicou o primeiro livro aos 18, participou do projeto Elas e as Letras, com grandes mulheres, assim, de grande potencial mesmo, tendo somente 17 anos. Então, para mim, isso é muito mágico, sabe? Quando eu era criança, eu buscava isso para minha vida, eu não encontrei, demorei muito tempo para conseguir publicar, e quando eu consegui, eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. E com o projeto Elas as Letras, que veio de presente para mim, eu consegui muito isso. Então, eu quis dar continuidade através da revista quando você me fez o convite. Aí eu falei, Marina, pode ser desse jeito? Porque senão fica um pouco fora, né, daquilo que eu já estava fazendo. Então, eu aproveitei a oportunidade. Tem muitas pessoas ainda que eu gostaria de entrevistar. O problema é que eu só posso entrevistar uma por revista, uma por edição, né? Mas tem muitas mulheres, meninas, quem ainda não foi entrevistada, esperem só mais um pouquinho. Vai chegar a sua vez, tem que ser uma de cada vez. No Uma de cada começo, vez, espere um no pouquinho. começo, né, Aldirene, no começo a gente ainda estava um pouco atrapalhadas, vamos dizer, mas depois a gente organizou Sim, e a entrevistada vai para a capa, né? Então, isso. isso é uma coisa que ficou legal, né? Quer dizer, ela é o destaque. Isso é o jeito que a gente faz essa revista no Flipbook é que dá essa oportunidade, né? De colocar as autoras na capa, né? Isso fica muito legal também. Sabe uma entrevista que eu adorei ler? Da Alexandra Jacob, né? Sim, Porque, meu, parecia que você estava conversando com ela, né? Porque ela tem aquele jeito dela peculiar, o jeito que ela fala, os risos, e parecia que você estava ouvindo, né? Você estava lendo, mas parecia que você estava ouvindo a Alexandra conversar com a gente, né? Foi muito legal, muito bom mesmo.
Tem muito essa magia na revista. Se a gente olhar É, entrevista por entrevista, como foi tudo feito virtualmente, através de WhatsApp, redes sociais, parecia que eu estava entrevistando mesmo ali a pessoa, conversando ali mesmo com ela, todas elas. A Alexandra talvez deu para sentir mais isso por conta dessa interação que a gente já tem pessoalmente é, mesmo com ela. com Mas, certeza. assim, se vocês prestarem bastante atenção em todas as edições, em todas as entrevistas, parecia que era uma conversa mesmo assim, pessoalmente. Depois você dá uma lida de novo na da Julie, que você vai sentir isso. No da É. Julie dá para ver isso também nitidamente. E ficou muito maravilhoso, assim, essa interação, né? A forma como está sendo divulgada e como elas também nos ajudam a divulgar, e ela tem crescido cada vez mais, né? E como elas aceitam o seu convite? De que forma as autoras? Elas gostam? A primeira coisa que eu falo, olha, meu poder de persuasão. Então, eu sou colunista de uma revista, você gostaria de ser entrevistada? Eu falo assim com um jeitinho bem carinhoso, sabe? Então, olha, se você aceitar, eu não vou prometer, mas se você aceitar, posso tentar deixar você ser a capa da revista. Não sei se é isso que as deixa assim mais empolgadas, entendeu? Aí, Elas, ai, elas, sério, eu vou ser a capa. Você quer, Agora ela aceita? revelou o segredo, agora Marina. ela Agora já. ela revelou. É assim que eu faço. Aí elas, sim, aceito na hora. Faço. Olha, só que eu falo assim, eu vou tentar, tá bom? Não prometo, eu vou tentar. Manda uma foto bem bonita que talvez você seja a capa. Mas eu já sabendo, né, que sim, ela será a capa. É, Mas aí quando tem alguma dúvida, eu mostro o link assim de uma outra edição anterior e mostro, elas vão, tá legal. Aí elas aceitam. Porque, como eu disse, né, a maioria das meninas que eu tenho convidado estão nessa mesma busca que a gente, né? Em busca de leitores. Não apenas de vender livros, mas saber, né, se está no caminho certo, se tem algo a melhorar ou não. Porque isso que é o mais interessante, né? A gente se aprimorar sempre. Então, é uma grande oportunidade para que elas até mesmo descubram, essas meninas que são mais novas, por exemplo, se é isso mesmo que elas querem, se elas querem levar isso adiante ou não. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade mesmo delas se elas, elas, sentirem acolhidas. elas se experimentam na literatura, né? Quando elas Sim, têm essa oportunidade na revista, as que estão começando, né? Para elas é sim. realmente uma boa experiência, né? Obrigada, Só que então. assim, teve algumas muito tímidas também, algumas foi um É, pouco mais difícil, mas quando eu falo que vai sair na capa, elas aceitam. então tá bom. Obrigada, Aldirene. Nada. Agora a gente vai convidar a Cristiane, então, que ela vai contar um pouquinho como é que é essa ideia de acolher o leitor, essa relação que a revista pode ter com o leitor. Com você, Cris. Eu gosto muito de ler, né? Então, o convite para escrever para a revista, eu acho que eu fiquei muito preocupada assim, se eu gosto de ler, o que eu gostaria de oferecer para quem vai ler aquilo que eu escrevo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de atingir esse leitor. E eu acredito que a biblioterapia, ela é muito acolhedora, né? Muita gente fala assim, mas precisa ter lido o livro, precisa conhecer o autor, o que que a gente precisa? Eu acho que todos nós somos leitores, né? Leitores da vida, de mundo, leitores de poesia, que eu adoro. E com as redes sociais também somos leitores, né? Eu vi uma reportagem semana passada pelo Jornal da Cultura, falando o quanto aumentou a procura das pessoas pela leitura, né? As pessoas são mais leitoras, estão mais leitoras, por mais que diga-se que não. Eu acho que a pandemia mostrou que a gente tem um distanciamento físico, na verdade, mas o social não ficou tão impedido assim, até porque a gente tem as redes sociais, temos o Zoom, né, que foi nosso aliado para os nossos encontros, as nossas lives, e o quanto a arte e a literatura nos aproximou de pessoas. Hoje a gente a biblioterapia me deu a oportunidade de conhecer autoras do Brasil, que eu não poderia aqui em São Paulo, né, se eu estivesse no presencial. Atravessamos o oceano, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela é de Portugal, ela fala assim, Cris, agora nós estamos além.
Então, não tem fronteiras para o leitor, né, para esse encontro. Eu estava ouvindo a Adriana falando, então, o livro vai chegar, né? E com a minha coluna, a minha intenção é levar dicas de leitura, experiências e vivências de leitura, respeitando esse leitor, acolhendo, né, as suas emoções, acolhendo as suas fragilidades, valorizando as suas potências, por que não, né? Porque um livro, ele é capaz de despertar a gente, tem uma identificação. Então, eu trabalho com uma diversidade a cada encontro, eu não trabalho com um único livro, e eu tenho sido agraciada com a presença de autoras. Então, além de trabalhar com os livros que eu já tenho repertório, que eu seleciono, eu ainda, né, tenho essa oportunidade de conhecer autoras e fazê-las ser conhecidas. Então, acho que é uma oportunidade, é uma troca, um acolhimento. Então, vivenciar tudo isso é muito importante. E eu até estou com um livro aqui do Rubem Alves, né, que questionaram ele uma vez, e desse livro aqui, eu tenho que ter livro, não tem jeito, gente, desculpa, tá? Mas eu preciso. Ostra feliz não faz pérola. E aí perguntaram, né, para ele, eu vou ler só um trechinho, é pequenininho. O que fazer para criar o hábito de leitura? Respondo, nada. Não se deve criar o hábito da leitura. Hábito tem a ver com cortar as unhas, tomar banho, escovar os dentes. Os hábitos produzem ações automáticas. Um homem pode ter o hábito de dar um beijinho na mulher ao sair de casa, estando com o pensamento muito longe dela. O que há de se fazer é ensinar as crianças a amar os livros. E eu acho que o nosso objetivo é esse, né? Ensinar as pessoas a gostar de ler e acolher esse leitor, que ele pode ser de qualquer idade, que ele pode ser um leitor que leia com frequência, e não precisa ter essa preocupação com metas de quantos 1000 livros eu vou ler no mês. Eu acho que o muito importante é a gente desenvolver o gosto, ler o que a gente gosta, estar aberto para o novo, né? E os encontros de biblioterapia, quem já pôde participar sabe disso. A gente apresenta uma diversidade, um tema, e aí todas nós somos leitores, todos participamos, interagimos, porque o leitor, ele tem direito, né, a gostar do que ele está lendo, a parar a leitura. Do Daniel Pennac que fala, né, que o leitor, ele pode desistir no meio da leitura. Eu, como professora, jamais incentivaria isso, mas como leitor eu tenho esse direito. Eu tenho tido o hábito agora, né, de deixar vários livros, porque tem os que são mais difíceis, leva mais tempo. Aí, quando aparece um livro de poesia, aí ele rouba a minha cena. Aí eu dou uma paradinha. Eu acho que quem é leitor é isso, a gente tem sempre à disposição, né? E acolher esse gosto, respeitar o que o leitor está procurando. Eu acho que a revista tem oferecido uma diversidade de matérias, tem atingido públicos diferentes. Eu tive uma participação, né? Mas diferentes profissionais, diferentes idades, e ouvindo a Aldirene falando da entrevista. Então, tem gente que gosta mais do sarau, gosta mais de uma poesia. Eu acho que abrange um público diverso. E quando você falou, Marina, dessa revista ser algo marginal, assim, né? Que pena, que pena. Mas o Leminski também foi considerado um poeta marginal. E olha a potência dele, né? Quanto tempo Quanto tempo as mulheres levaram para poder publicar, não é, Aldirene? A Aldirene sabe disso. Pois é, nós vamos quebrar mais essa barreira, não é? Claro que vamos quebrar, sim. E eu acho que nesses encontros, né, a gente tem lido autores contemporâneos, clássicos, então a gente tem oferecido uma diversidade mesmo para as pessoas conhecerem. E tem gente que fala assim, mas eu não sou muito de ler, eu vou participar de um encontro, né? Aí, quando a gente começa a compartilhar leituras, compartilhar emoções, compartilhar
resgatar a nossa humanidade, aquela pausa na rotina, né, que só o livro pode nos oferecer, eu acho que aí a gente tem um ganho muito importante. Então, eu acho que o leitor, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter uma oferta de qualidade, e não pensando só em quantidade. Então, eu vejo muito esse momento de diálogo mesmo, né, com quem escreve, com quem lê. Então, é muito importante. Não sei, Marina, se eu fui clara, se você quer perguntar mais alguma Não, coisa. justamente a nossa proposta é trazer esse biblioencontro, né, que você já Uhum. costuma fazer através do Zoom, para as páginas da revista, né? Para que o leitor também possa ver uma outra maneira dele interagir com a literatura, com a poesia, né? De uma forma diferente, uma forma mais Uhum. reflexiva, né? Onde ele se coloca, ele olha para dentro, né? Uma coisa diferente. Eu acho que precisa ter o espaço para escuta, né? Para escuta, para fala, para escrita, para leitura. E quando a gente consegue unir esses universos, de quem lê, de quem escreve, de quem compartilha, eu acho que todo mundo sai ganhando. Bom, gente, eu acho que esse era o nosso recado, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu Leiam a gostaria. revista. Leia a revista. Eu Fala, queria Adriana. ler um trechinho, se puder, se Ah, tiver claro. tempo. E aí eu quero dar uma dica, né? Não tem jeito. É da Michelle Petit, A Arte de Ler. Os livros são hospitaleiros e nos permitem suportar os exílios que cada vida é feita. Pensá-los, construir nossos lares interiores, inventar um fio condutor para as nossas histórias, reescrevê-las dia após dia. E algumas vezes eles nos fazem atravessar oceanos, dão-nos o desejo e a força de descobrir paisagens, rostos nunca vistos, terras onde outros encontros serão possíveis. Abramos então as janelas, os livros e as revistas, né, Marina? Por favor. Porque a revista leva os livros, né? Claro. Adriana? Bem, eu gostaria de falar, Marina, só um complemento, que a revista Voo Livre, eu leio outras revistas também e gosto Claro. muito também. Mas a revista Voo Livre, assim, acho que ela está muito bonita e tudo, muito agradável de ver, muito visualmente muito bonita, não é pesada, é leve, e além de tudo, ela tem uma credibilidade muito grande, porque eu acho que todos nós da equipe estamos levando assim tão a sério e com tanto carinho que a gente faz, todos para a Aldirene, a entrevista, a Cris, eu, você e tal, e todos os outros, que imprimiu muita credibilidade, sabe? Não é uma revista assim que ficou rasa, superficial, não. Ela apresenta as coisas assim com profundidade e com assim respeito, sabe? E responsabilidade. Eu acho que isso é uma marca da Voo Livre e tenho muita alegria e muito orgulho de participar. E gostaria também de falar uma coisa, que eu já fiz resenhas né, desde o primeiro número lá e tudo, então são vários, não dá nem para falar. Mas eu queria destacar aqui que eu fiz resenha do livro 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que eu fiz da Rosângela Vieira Rocha, O Coração Pensa Constantemente, todas do Mulherio das Letras, né? É. Alguém para Segurar a Minha Mão, da Giovana Damasceno, Coração Madeira, da Marli Walker, e de poesias, Sede de Céu, da Nick Cardeal, Quintais, da Patrícia, Jardim de Ossos, da Marli, e assim, vários outros das mulheres do Mulherio das Letras. Então, eu fico muito feliz e quero continuar,
E mandem para mim, gente, os livros e tudo, para eu poder fazer resenha dos livros de vocês. A Patrícia Cacau participou de um encontro meu, Adriana, e a Marina participará no próximo. Ah, que legal. Já deixo aqui o convite, hein? As conexões. E depois eu vou mandar para você um livro meu, então, de poesia. Ai, por favor. Para a gente poder trocar figurinha no nosso trabalho. E é tão bom quando as pessoas conhecem, né? Quem está por trás da escrita, quem é essa autora, quem é essa mulher, quem é essa pessoa. Acho que humaniza tanto, enriquece tanto a troca. Porque, na verdade, somos todas, né, pessoas em busca de melhorias e de troca, né? A gente tem essa necessidade de dinamismo. Tá bom, então vamos encerrar, tá bom? Vamos. A gente encerra o nosso papo de hoje, nossa mesa de conversa, agradecendo a todas que nos assistiram. Esperamos que o relato da nossa experiência sirva para desmistificar de uma vez o antigo conceito das revistas literárias e para mostrar que a revista caminha de mãos dadas com a literatura contemporânea, essa que todas nós estamos produzindo. Agradecemos a escuta, saudações literárias para todos.